Salve malaqueiros! Hoje nós vamos falar sobre interpretações bíblicas, tá? Isso é um assunto muito importante porque, na maioria das vezes, nós conseguimos ter boas ideias interpretativas, só que sem usar a técnica textual, você acaba ferindo a existência textual e isso te leva muitas vezes a errar os conteúdos bíblicos. É por isso que muitas vezes algumas pessoas utilizam essas técnicas textuais sem saber que elas existem, mas mesmo assim utilizando. Talvez você já utilize alguma dessas técnicas aqui, só não tenha visto a técnica empregada sobre elas, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas técnicas. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é a respeito dos meios e elementos, tá? Quais são os métodos utilizados para que a gente faça uma interpretação? Bom, hermeneuticamente falando, nós temos 5. A primeira é aquela interpretação chamada de interpretação histórica. Nós também temos a interpretação sistemática, a interpretação lógica, ou tratada também como racional, e nós também temos a interpretação gramatical. Para fechar, também temos a interpretação teleológica ou sociológica. Então, qual que é a diferença de cada interpretação? Bom, a primeira que nós temos é a interpretação histórica. Ela é um método que avalia as circunstâncias que são exteriores àquelas criadas pelo legislador. Ou seja, ela vai levar em consideração os fatores sociais, os fatores econômicos, os fatores políticos que motivaram aquele legislador a Deus criar aquela lei, aquela regra para o povo. Exemplo disso é Êxodo no capítulo 20. Então você vai buscar não só aquele texto em si, mas buscar outros livros históricos, por exemplo, Yuri Carnes, que fala sobre a ideia cronológica de disseminação do evangelho. Então, quando você olha para Êxodo no capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, você não vai só olhar os 10 mandamentos em si, você vai contextualizar eles, em que momento histórico que aquele pessoal estava vivendo, qual era a situação que eles estavam passando, qual era a mensagem verdadeira que Deus queria passar para aquele povo. Então você consegue ter uma ideia muito mais histórica e tentar fazer um entendimento muito melhor daquele que está sendo simplesmente escrito, beleza? A segunda interpretação é a interpretação lógica, ou também chamada de racional. Essa técnica interpretativa, ela vai estudar se valendo da racionalidade lógica das coisas. Então, por exemplo, quando você lê um texto e vê que aquele texto não está dizendo aquilo necessariamente, ou seja, pela lógica, ou seja, não é literalmente aquilo que ele está querendo dizer. Então, por exemplo, você encontra isso muitas vezes no livro de Salmos, no livro de Provérbios, no livro de Cantares ou Eclesiastes, que são livros mais poéticos. Quando você olha, por exemplo, para as parábolas, Jesus Cristo, quando ele conta as parábolas para os discípulos, para a multidão, você consegue perceber claramente que não é exatamente aquilo que ele quer dizer. Ele quer emitir, através dessa história, uma ideia, ou seja, aquela história não é literalmente, logicamente, por lógica você entende aquilo, por racionalidade. Então essa é uma interpretação bem interessante também, porque você consegue perceber por alguns textos, talvez assim, você já consiga fazer esse tipo de interpretação, sem mesmo saber dessa técnica textual, beleza? A terceira técnica textual de interpretação bíblica que existe é também chamada de interpretação sistemática. A interpretação sistemática, ela é um pouquinho diferente das outras, porque ela vai funcionar como um tipo de quebra-cabeça, porque essa técnica de interpretação está intrinsecamente relacionada com a interpretação lógica também, porque você precisa observar o todo e não apenas textos isolados, ou seja, o intérprete vai analisar a norma considerando todo o sistema textual e não apenas um. É por isso que tem aquela regra, né? Você nunca observa apenas a árvore, você tem que enxergar toda a floresta, ou seja, é um exame completo da Bíblia. Como que você faz essa aplicação? Você vai pegar, por exemplo, o tema anjos, e aí você vai pesquisar na Bíblia todos os textos que falam sobre anjos, e aí, a partir da junção de todos esses textos, você vai ler todos eles e depois começar a concluir algumas ideias. Por exemplo, se você juntar todos os textos da Bíblia falando sobre anjos, você vai descobrir que não existe apenas um tipo de anjo, que existem classes de anjos separadas e que existem alguns anjos que também são manifestos materialmente e não apenas espiritualmente para nós. Você vai descobrir, por exemplo,
exemplo, a essência de um anjo, como em Hebreus no capítulo 1, que fala todos eles são anjos ministradores. Então você consegue descobrir sistematicamente, usando esses textos e fazendo junção desses textos, para você descobrir alguns resultados que você não teria se você estudasse eles isoladamente. É por isso que quando nós estudamos a Bíblia, nunca deve ser estudada de forma isolada, é sempre em conjunto, como um quebra-cabeça. Aquele quebra-cabeça separado, embaralhado, você não vai conseguir chegar a um resultado bom ou satisfatório, mas se você conseguir montar aquele quebra-cabeça completo, você consegue um excelente resultado. A quarta interpretação é também chamada de interpretação gramatical. O que é essa interpretação gramatical? É o sentido literal. Você vai pegar aquela palavra, aquela norma e vai observar individualmente e conjuntamente, gramaticalmente falando, o que exatamente aquela norma queria dizer, aquela palavra queria dizer. Então, a Bíblia é escrita em hebraico, em alguns textos em aramaico e a parte do Novo Testamento em grego. Quando você pegar aquela palavra em português, você vai traduzir ela para o grego, voltar ao original, né? E saber exatamente o que aquela palavra significa, beleza? Talvez seja uma das formas também que sejam mais simples de serem tratadas, mas muito bem elaboradas. O grande problema da interpretação gramatical é que, às vezes, aquela palavra, usando a lógica racional, não quer dizer exatamente aquilo. Por exemplo, se eu escrever para você, se eu amassar uma bolinha de papel e jogar numa lixeira e falar para você, chupa essa manga, você vai entender uma coisa. Agora, se eu pegar uma manga e dar na sua mão e dizer, chupa essa manga, você vai entender uma coisa completamente diferente, sendo que é a mesma frase. É exatamente a mesma frase, só que tem sentidos completamente diferentes. Um denotativo e outro conotativo. Então, quando você observa essa interpretação gramatical isoladamente, talvez você consiga chegar, mesmo tendo uma boa técnica de interpretação, chegar a um resultado mal elaborado ou mal pensado. E a última interpretação é a interpretação sociológica ou chamada teleológica. O que isso significa? Você vai olhar aquela norma no passado e as exigências sociais que existem hoje no Brasil, no país, no nosso século, e vai tentar aplicar aquele texto antigo para os dias de hoje. É mais tratado como uma interpretação mais aplicativa, porque ela vai observar o bem comum, os fins sociais, as exigências sociais, as relações interpessoais dentro da nossa comunidade cristã. Qual que é o problema quando a gente usa, por exemplo, a interpretação teleológica isolada? A forma de você isolar essa interpretação também pode fazer com que você chegue a alguns resultados que não são muito interessantes. Por exemplo, existem normas na Bíblia que falam que você tem que apedrejar pessoas. Como que você vai pegar esse texto e aplicar ele hoje? Ou seja, não há aplicabilidade. Às vezes, você vai precisar recorrer a uma interpretação histórica para entender o que exatamente, qual era a ideia que Deus queria passar quando ele falou acerca dessa norma para aquele povo. Ou seja, as interpretações bíblicas não podem ser utilizadas isoladamente. Ou seja, você precisa buscar, quando você ler a Bíblia, a interpretação histórica, juntamente com a interpretação sistemática, juntamente com a interpretação sociológica, usando também a lógica racional, usando também a gramática textual para que você consiga um bom resultado. Bom, agora você já sabe como que faz essas interpretações bíblicas. Não deixe de compartilhar esse vídeo e inscreva-se neste canal.